pensar sobre isso hoje. Antes disso, quero lembrar aos irmãos que amanhã às 8h30 eu estou aqui, a quebrar um pouco desses degraus e organizar para vir a máquina que vai fazer o buraco. Então, se alguém quiser me ajudar, bem, eu vou estar aqui, já consegui uma marreta, uma cavadeira, e para quem é mais forte, eu consigo picar uma cavadeira. Tá? Amanhã a gente vai fazendo, organizando para nós poder vencer e deixar prontinho o tanque de batismo na inauguração, dia 14, né, os nossos batizantes, tá bom? Queridos, vamos então pensar dentro desse tema, edificar. Vamos lembrar da escada? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Vamos lá? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. São os degraus da nossa escada de sucesso. E todos nós vamos aprender a trabalhar nesses 5 degraus. E vai ser bom para nós, vamos crescer e também vamos ajudar os outros a crescer. Em nome de Jesus, daqui uns dias, todos nós teremos alguém para enviar. Que passou todos os degraus e nós vamos enviar eles para ganhar muitas almas para Jesus, aonde quer que esteja. Bem, queridos, acaba de diminuir um pouco o retorno aqui meio alto. Queridos, primeiro passo, eu quero que vocês leiam Timóteo capítulo 3, versículo 15. Diz assim: mas se eu demorar, saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse texto o apóstolo Paulo então está escrevendo a Timóteo, e ele está falando de comportamento, está falando de um processo que todos nós passamos, ou enfrentamos na igreja, no contexto do corpo de Cristo, casa de Deus, igreja, e nos desenvolvemos, ou melhor, desenvolvemos ações ali durante a nossa vida de cristão, e essas ações que nós desenvolvemos, elas precisam ser balizadas, orientadas pelas Escrituras Sagradas. Então, Paulo está dizendo: olha, eu vou demorar um pouco, mas eu vou mandar uma carta para vocês, e nessa carta eu vou dar um parâmetro, um procedimento básico de edificação. E outro texto que eu quero pensar com vocês, e não está na tela, é em Efésios também, é em Efésios agora, no capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Observem que o apóstolo Paulo escreve então aos irmãos que estão em Éfeso, e ele diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, nós para compreendermos muitas coisas do Novo Testamento, do Antigo, a gente precisa saber, entender o contexto em que estava acontecendo as situações. E como era, como funcionava a igreja dentro desse contexto. E a igreja primitiva, os primeiros 100 anos da igreja, não tinha templo. O único templo que existia nos primeiros 100 anos da igreja era o templo de Jerusalém. E os de Éfeso não iam no templo de Jerusalém, e até porque o templo de Jerusalém era um templo judeu, não era um templo cristão. Então as reuniões dos crentes, elas não aconteciam em templos, e a maioria das reuniões de crente não aconteciam nas sinagogas. O que eram as sinagogas?
eram ambientes de reunião dos judeus que estavam espalhados pelas nações e que cultuavam dentro daquela visão de culto judaica. Então eles se reuniam ali na visão de culto judaica, um ambiente semi-redondo, né? As pessoas sentavam em círculo e conversavam sobre a palavra nos sábados. Então, algumas vezes o apóstolo Paulo, o próprio Jesus e muitos outros líderes da igreja primitiva iam às sinagogas para conversar sobre a Bíblia, adorar o Antigo Testamento. Mas não era o templo. A maioria quase absoluta dos cristãos, eles desenvolviam o cristianismo, o evangelho nas casas, nas suas casas. Como não existia templo, e se você olhar todos os encerramentos das cartas de Paulo, ele vai dizer, por exemplo, vamos lá, abre a tua Bíblia em Romanos, vamos pegar uma carta de Paulo. Todas elas são parecidas nesse contexto, mas vamos para Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Olha só, Paulo está encerrando a carta. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, qual serve a igreja que está em Cencreia, para que recebais o Senhor. Então, a Febe, ela estava levando a carta. Estava levando a carta de Romanos aos romanos. E aí ele começa no versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça e consideram o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5. Saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico, meus parentes. E você vai ver que sempre no final dessas saudações, ele está dizendo a igreja que está na casa do fulano, a igreja que está na casa do Beltrano, a igreja que está na casa do Cicrano. Porque as igrejas não tinham seus templos e elas funcionavam em pequenos grupos nas casas. Na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Sempre foi, se nós olharmos a Bíblia e analisarmos ela, o interesse de Deus é que a igreja seja uma construção familiar, seja um ambiente realmente em casa. Em 300 depois de Cristo, daí Constantino constrói um templo e engessa a igreja. Eles, a partir de agora, só aqui a bênção, só aqui tem o poder, só aqui demanda a autoridade, é aqui. E o tempo passa, as coisas vão acontecendo e vai surgindo então templos pelo mundo afora. E aí constrói aquela Basílica de São Pedro, por exemplo, que sim, hoje vender o ouro que tem lá dá para sustentar em arroz o Japão por 10 anos. E assim por diante. E começa a ser então a adoração ao templo. E com isso, meus irmãos, não quer dizer que os templos tenham que ser derrubados e os negócios ser nas casas. Porque também a modernidade surgindo, ela traz proveito para a igreja. Traz proveito para a igreja. Templo é uma modernidade. Que os primeiros cristãos dizem, meu Deus do céu, eu não vou lá dentro daquele templo. Minha igreja é na minha casa. E alguns embraveceram e não foram. Então esse conceito, a modernidade sempre pode ser aproveitada, não pode ser aquele modernismo fajuta que traz coisas que traz fora do padrão. Mas o conceito continua, meus irmãos. O conceito de igreja no padrão bíblico é um ambiente, um núcleo familiar.
um pequeno núcleo de cuidado uns com os outros. E esse vai continuar sempre esse conceito. Isso é bíblico. Ele transcende as épocas, as gerações, aos investimentos, às conexões religiosas, ele transcende. Então a figura da família, ela vem diretamente desse ambiente da igreja das casas, do Novo Testamento, quando ele diz assim: então vocês são a família de Deus. Ele traz para esse ambiente e nós veremos em muitos lugares isso. Então, queridos, o melhor local para a edificação do corpo de Cristo não é esse ambiente grande, por incrível que pareça. Não é esse ambiente grande. Ajuda, é importante, mas não é o melhor local. O melhor local é onde há pequenos grupos em que possa ter diálogo. Aqui, por exemplo, se eu estiver ministrando e você tiver uma dúvida, não dá para você dizer: ô pastor, porque se eu liberar para um, eu libero para 10. E daí vai ter uns 9 que vão querer pregar também. E não vai funcionar. Entende? Agora, no ambiente familiar, sim, é o ambiente da edificação. No ambiente de um pequeno grupo, é o ambiente da edificação. Então nós precisamos ter esse equilíbrio como igreja. Toda igreja precisa ter esse equilíbrio. Ter o ambiente da celebração, do ensino em massa, porque precisa de uma visão, e aí então precisa ter uma visão única, e precisa ter a edificação do pequeno grupo, para que haja esse equilíbrio e que a igreja venha se sustentando e sendo estruturada para o todo. Então, meus irmãos, edificar, eu coloquei ali na segunda tela, e vamos lá para ela. O processo de edificação é para ajudar os irmãos a colocar o foco na figura da família ou do pequeno grupo, dispondo-se mais ir ao encontro do próximo do que a fofocar. Isso também favorecerá que eles recebam bem os que são diferentes na raça, na condição econômica, na condição social ou espiritualmente em diferentes níveis. Quando a gente consegue construir um ambiente assim numa igreja, essa igreja começa a cuidar melhor de si mesmo. Quando a gente consegue construir ambientes de edificação do corpo de Cristo, focado nos grupos menores, dentro das necessidades específicas daqueles grupos, com certeza, meus irmãos, a igreja ficará mais estruturada. Então a edificação, ela não é somente numa mensagem, numa pregação somente. E a edificação, meus irmãos, também ela não pode ser somente para os autodidatas. O que é um autodidata? É aquele que não precisa de quem lhe ensine, que ele vai aos livros, ele vai à busca da informação e se busca automaticamente por si próprio o conhecimento. Porque isso ficaria a igreja então para poucas pessoas, porque não são todos que são autodidatas. Quantos de nós já pensou, esse ano eu vou estudar tal coisa e não consegue? Né? Esse ano eu vou me dedicar para aprender X coisa, sozinho, e não consegue. Tem outros não, que são autodidatas, e vão lá e escafucham a informação, a internet, tudo e aprende. Mas são bem menor o número de autodidatas do que os outros. Então esses pequenos grupos, eles precisam ser trabalhados com isso. Então, quando isso acontece, quando a igreja ela se volta para uma edificação e o cuidado de um com o outro
nas suas individualidades, nas suas peculiaridades, nós começamos então a crescer como igreja e crescer como a figura da família. E aí, quando eu estou falando dessa família de Deus, eu não estou falando da família biológica, eu não estou falando da família Reis, da família Mater, né? Da família Moraes, não. Eu estou falando da família de Deus, dessa de Efésios 2,19. Eu estou falando desse contexto familiar, dessa estrutura que precisa ser linkada, unida e cuidada um pelos outros. E não tem como cuidar no grande pacote. Não tem. É difícil, quase impossível. Na verdade é impossível. Você imagina você hoje aqui com 30 filhos dentro da tua casa, dentro daquele apartamentinho em cima do Sicredi lá, cara. 30 filhos. Não tem como, né? Não dá, né? É difícil. Você imaginou 200, 300, 500? E que nós vamos chegar em breve, em nome de Jesus, a esses números aqui em Campo Novo. Mas quando nós tivermos condição de cuidar uns dos outros. Porque às vezes, meus irmãos, a gente olha para uma família que tem lá uma casinha humilde, pobre. Humilde é uma coisa, pobre é outra. Pobre. Tem uma casinha pobre, tem uma renda paga e está com 4 filhos. É a tendência de nós dizer assim: ah, por que não controlam? É muita gente para pouca renda. Não é a tendência da gente pensar assim? Ou só eu que penso assim? Hã? Mas às vezes a gente quer que a igreja encha e não tem gente para cuidar, e não está disposto a fazer a mesma coisa. Então sim, nós precisamos e vamos encher de almas salvas, e não para status, não para que esses bancos estejam completos, não, porque nós temos um chamado. Deus disse: ide e fazer discípulo das nações. Nós temos uma obrigação com o Mestre, nós temos um compromisso com aquele que nos comprou e nos salvou do pecado, e também nós temos amor por essas pessoas que estão à nossa volta, que se não entenderem, conhecerem Jesus, infelizmente vão viver sem Ele, e sem Ele é pranto e ranger de dentes. Eu não posso dizer que eu amo o meu vizinho, que eu gosto dele, se eu não sonhar que ele esteja cheio de Jesus. Não é? Então, esse contexto da família, ele precisa ser trabalhado. Por quê? Porque quando nós, como família, desenvolvermos o cuidado, a provisão na igreja, família, nós então vamos ver mais paixão para alcançar os que estão sozinhos e feridos. E hoje é tão fácil de nós fazer um cálculo de quantos feridos estão à nossa volta. É verdade ou não é? Pensa aí, quantos que você conhece que estão lá sem Cristo, feridos, sofrendo, não dormindo à noite, tendo problemas familiares, não tem a quem recorrer. Você dá uma dorzinha de cabeça, você dobra o joelho: Senhor, tem misericórdia de mim, cura, o Senhor te cura. Está um filho com um problema, lá você vai lá e põe as mãos e ora, e Jesus faz um milagre. Está com uma dificuldade, apresenta ao Senhor a dificuldade, e Deus te enche de fé e você vence a dificuldade. Mas quem não conhece Jesus, quem não vive com Jesus, quem não tem o Espírito Santo que você tem, ele faz. Muitos ficam deprimidos, muitos vão para a drogadição, muitos vão para a prostituição, muitos vão até para o suicídio, porque não tem o que nós temos. Ah, não tem Deus, não é que não
tem Deus pejorativamente, eles não sabem esse processo que você sabe, que nós sabemos. Então nós precisamos ter paixão por eles, mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos estar edificados. Nós precisamos estar firmes, edificados aonde Deus nos colocou. Paulo diz isso, né? Que a igreja é o edifício de Deus. E é bom a gente, às vezes, a gente faz isso, as crianças aprendem lá, aliás, os irmãos que trabalham com os monitores de criança, você é um tijolinho, na casa do Senhor, é um tijolinho, né? Eu entendo que eu sou um tijolo, você é um tijolo, né? E o cimento é o Espírito Santo que nos cola, que nos une, né? Mas, para a edificação, vamos pensar hoje, então, num edifício que nós precisamos construir, espiritual, e que cada um de nós é parte, é material dessa construção. Vamos edificar. Agora, meus irmãos, o problema é que muitas construções ruem, são destruídas por causa do material. Não é assim? O material às vezes não está bom, e é colocado ali, e aí ele faz um outro material que pode estar um pouquinho melhor, ser prejudicado. Faz um reboco grosso de uma alvenaria sem o salpico, ele cai, ali um pouco ele começa a afrouxar. Faz uma estrutura bem feita, uma viga bem feita, viga baldrame muito bem feita, organizada, com ferro, com cimento certo, com a quantidade certa, e aí começa a colocar o tijolo logo em cima, sem colocar o aplique de piche, para fazer com que não entre a umidade. Nunca mais, toda vez que você vai rebocar aquela casa, ela vai cair os pedaços, porque faltou apenas o piche. Isso faz falta, né? Então, meus irmãos, nós precisamos, na vida cristã, tanto nós, porque nós temos que dizer, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, nós precisamos buscar essa edificação, essa qualidade no material. E a primeira coisa que nós precisamos é buscar uma vida cristã exemplar. Buscar uma vida cristã exemplar. O que é uma vida cristã? Observe que a primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia e na história, é lá em Antioquia. Antioquia tinha dois homens, Paulo e Barnabé, que eram ensinadores, que ensinavam a igreja, que trabalharam com a igreja de Antioquia, mostrando essas verdades, explicando o Evangelho, trabalhando eles, e darem um pouco Deus, por causa que essas pessoas buscaram a Deus, entenderam o Evangelho. Deus transformou os não sei dizer o gentílico deles, o pessoal lá de Antioquia. Deus transformou eles, mudou o caráter, mudou o jeito deles viver, mudou o comportamento deles, por causa da palavra, por causa da edificação de Paulo e Barnabé, que as pessoas que não eram cristãs, que não eram crentes, que não eram da igreja, começaram a dizer: esses aí são cristãos. Atos nos mostra isso no capítulo 11. E aí as pessoas diziam: esses são cristãos. Observe, meus irmãos, que eles não trocam de roupa, continuam com as mesmas roupas deles, que eles não trocam de chapéu, que eles não trocam de sandálias, eles trocam de comportamento. Eles foram mudados de comportamento. E esse comportamento
deles fez com que as pessoas que não eram cristãos dissessem: esses são cristãos. E o que é um cristão? Alguém parecido com Cristo. E o que é Cristo? A primeira coisa é Jesus. Mas Cristo, no grego, é ungido. Christos vem de unção, de alguém que tem uma unção, que tem algo sobrenatural. O nome de Cristo, Jesus, chamaram Jesus de Cristo por causa daquela profecia que ele ungiu com um óleo especial. Davi profetizando que o meu filho será ungido com um óleo especial, será um Cristo. Jesus nós não podemos ser, Deus nós não podemos ser, mas Cristos nós podemos ser, ungidos, pequenos Cristos na terra, gente que faz igual Jesus fazia, não por treino, não por capacitação, por causa da unção. E eu e você então somos chamados para uma vida cristã, mas uma vida exemplar. Quer dizer assim, que quanto mais ungido, quanto mais organizado por Deus a minha mente for, e eu viver esse evangelho, mais eu posso ser exemplo para aqueles que ainda não conhecem Jesus, para aqueles que começam a caminhar, eles podem fazer o que eu estou fazendo. Por isso que Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. E por que ele diz sal da terra? Muito interessante isso. Sal da terra. Sabe onde que sai a expressão sal da terra? Lá no hebraico, quando o povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel estava no deserto, andando pelo deserto, acampando aqui, acampando lá, 2 milhões de pessoas, e Deus coloca uma regra, está lá no Êxodo: quando vocês forem fazer as necessidades fisiológicas, vocês saem do acampamento e vão distante do acampamento, façam um buraquinho na terra, depositem ali as suas fezes, coloque sal em cima e depois tampe. Complicou agora, né? Para entender por que Jesus disse que é para ser sal da terra. Porque o que o sal fazia ali? Matava as bactérias, destruía o poder de disseminação dos vermes. E aí Jesus diz assim: aí, seja o sal da terra. Aleluia. A tua ação precisa ter poder de destruir os vermes, destruir as bactérias que vão impedir o crescimento dos vermes. Aleluia. É poder de curar. Sal curava as fezes. Sal da terra. Ser cristão é ser sal da terra. Aquilo que é ruim, aquilo que é pernicioso, eu e você temos que ter o poder para curar, para gerar um ambiente de transformação. E nós temos unção para isso. O problema é que às vezes, aproveitando, não estava na minha programação aqui, mas o problema é que às vezes a gente não obedece a Tiago. A Bíblia de Tiago diz assim que a língua é um pequeno membro, mas que se ela for mal usada pode incendiar o bosque. Nós entramos em ambientes contaminados, nós entramos em ambientes onde tem muita bactéria, e aí a gente esquece que é sal e quer ser profeta, e começa a pronunciar e às vezes se enrola com o que diz, e quer dar exemplo, e quer dar
informação e quer trazer intelectualidade. Paulo diz para os coríntios: eu não cheguei na presença de vocês com sabedoria humana, eu cheguei com vocês com o poder de Deus, aleluia, com cura, com libertação. Sabe? A expressão me levou para cá, mas eu estava volta ao script. Então nós precisamos, como igreja, ser uma central de edificação para com os outros, os que chegam, os que já estão, os que chegam e aqueles que serão atraídos para a edificação. Por isso a gente está investindo aqui. Hoje, graças a Deus, estamos com 3 turmas de homem ao máximo, aí 3 turmas de mulher única, para começar em abril. É por isso que nós precisamos dar algumas ferramentas para a edificação. Então, algumas ferramentas que a AD Campo Novo tem ou terá ainda pela frente. Nós vamos gerar essas ferramentas. Homem ao máximo, mulher única, aliança, casados para sempre já tem também, né? Discipulado, nível 1, já falei lá, porque é no Benhar. Agora, no Edificário, discipulado nível 2, a escola bíblica dominical. Queridos, são ferramentas que estão à nossa disposição. E que, queridos, deixa eu dizer para vocês, a gente está chegando aqui, eu estou chegando, vocês estão me conhecendo, mas eu sempre vou fazer de tudo para ter ferramentas para a edificação da igreja. Onde a gente passou, a gente fez isso. Aqui ela começou hoje uma formação para daqui uns dias ser formadora também de mais um curso que traremos à disposição da igreja também. E nós não vamos parar de buscar processos de edificação, porque a igreja precisa ser edificada. Ela não pode ficar somente naquela experiência sobrenatural parcial. Sim, nós precisamos entrar no Santo dos Santos, nós precisamos ter aquela experiência linda de adoração. Nós somos pentecostal, gostamos de pular, de se encher da glória, de falar em língua, e vamos continuar fazendo isso, ainda mais eu creio, mas nós precisamos estar edificados, nós precisamos estar estruturados e fortes e grudados um no outro, para que os ventos de doutrina não derrubem a instituição, para que os ventos de ideologias funestas e mundanas não balancem as nossas crianças, para que nós não venhamos perder os nossos adolescentes por um tempo, e eles vão por aí, e arrumam drogadição, e arrumam filho fora do casamento, e arrumam problemas, e arrumam cadeia, e arrumam dependência aqui, e depois voltam, e nós temos que começar a recurá-los novamente. Nós precisamos ter um crescimento organizado e contínuo. Nós não podemos ver, por exemplo, infelizmente, esse processo de casamento, casa separa, ajuda, ajeita. Não, nós temos que equilibrar isso. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos chamados por Deus para fazer a diferença, nós somos chamados para vencer. Claro, teve momentos de crise, dificuldades, vai ter esses processos, entende? Mas nós precisamos diminuir muito, e só se diminui na edificação. A igreja precisa buscar essa edificação. Eu costumo dizer, onde eu passo, eu faço de tudo para trazer muita edificação, mas vão atrás, aproveite. Não dá 5% das igrejas do estado que vão ter as capacitações e os treinamentos que vocês terão à disposição até o final do ano, fora o que traremos no ano que vem. Procure no estado, são 330 e poucos campos da Assembleia de Deus, só da Assembleia de Deus. Dê uma volta aí, faça um cálculo, que eu te garanto que não passa de 10%.
Então precisamos aproveitar para se edificar, meus irmãos. Aproveite o que está à disposição. Vá atrás. Pastor, mas é cansativo levantar às 8h30 da manhã para vir para a escola bíblica dominical. Você que sabe o quanto você pode investir em você. É contigo. Mas é complicado, pastor. Eu tenho terça culto, daí quarta-feira vai ter um curso, e sexta outro curso. Querido, você sabe o quanto você pode e quer investir em você. Agora também vai ter momentos que você vai ver alguém voando e você fica para trás. Vai ter momentos que você daí vai ter que juntar 5 ou 6 para resolver os meus problemas que você entrou, e que às vezes não adianta nem mais 5 ou 6 você resolve. Muitas vezes, eu vi há um tempo atrás uma reportagem do Fantástico, não era Fantástico, aquele que era no sexta de noite, tinha um programa especial na Globo, na sexta de noite, Globo Repórter. Foi feita uma pesquisa das pessoas que foram milionárias, que ganharam nessas loterias, na cena, nessas coisas que ganharam milhões. Foi feita uma pesquisa deles, e a grande maioria que eram pobres ficaram mais pobres, porque não souberam administrar aquilo que tinham. Me chamou a atenção do senhor, que ele foi entrevistado e estava morando embaixo do viaduto em Belo Horizonte. E aí a repórter perguntou: tu foi no vereador? Fui no vereador. Daí ele disse: olha, eu era um funcionário no ABC Paulista, de uma grande empresa, de uma multinacional, um funcionário bem remunerado. Eu tinha uma casa boa, 2 carros na garagem, uma mulher e 2 filhos. E eu fui o primeiro a acertar a super cena, acho que foi. A primeira super cena acumulada ele acertou. E com isso eu me perdi, e eu perdi a mulher, perdi os filhos, perdi todos os bens, e não tenho mais nada, estou morando aqui embaixo do viaduto. Porque não teve um processo de edificação. Não soube, não juntou, não buscou recursos para ele saber administrar aquilo que recebeu. Busque administrar aquilo que você recebeu no mundo espiritual. Nada mais, nada menos que a direção do amado Espírito Santo. Para mim tem muito valor. Desde o dia que eu entendi que eu preciso preservá-lo aqui dentro todos os minutos da minha vida, porque ele é santo. O Espírito é santo. E se ali for um ambiente impuro, podre e não santo, eu vou até lá, mas ele fica, porque ele não vai aonde é impuro. Isso quer dizer que se a minha própria mente sair da santificação, eu perco a direção. Que dirá os atos? Então nós precisamos buscar a edificação. Então, quando eu e você estiver trabalhando com os nossos novos discípulos, nós precisamos incentivá-los a buscar a intimidade com o Espírito Santo e a orar em línguas. Não sei se já conversaram com você sobre esse assunto, mas eu vou conversar com você sobre esse assunto. Porque às vezes os crentes desse novo tempo pentecostal entendem e acham que receberam aquela língua ali no dia do batismo e tem que ficar com ela no resto da vida. E observe uma criança, ali o Zé, que é o mais pequeno, acho que da turma aí, já está dizendo algumas palavras. O Zé, não saiu nenhuma ainda. Papá, mas papai ele sabe, né? Mamá. Se ele ficar com a idade da Helena e só dizendo isso, vai preocupar os pais ou não vai? Vai preocupar os avós ou não vai? O crente precisa aprender a desenvolver o dom que recebeu. O dom de línguas que Deus nos deu é para nós orar em línguas. Paulo diz em Romanos 8,26 que quando nós vamos orar e a nossa mente já não consegue orar, estamos extasiados, o Espírito
Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo também diz que ele falava mais língua do que todos, mas quando ele conversava, ele falava que todos entendessem. Ele estava, então, como que ele falava mais língua do que todos, e quando conversava, ele falava a língua grega? Quando que ele falava mais em línguas? Aonde? Na sua intimidade, na sua oração. Então eu e você precisamos buscar isso, meus irmãos. Orar em línguas. Não só com aquela que você recebeu lá no início. Vai para a intimidade que você tem ver. Busque essa intimidade com o Senhor. Busque esse tempo com o Senhor. Não se apresse de sair da presença dEle, meu querido, que você verá o Espírito Santo orando por você. Aleluia. Incentiva o seu discípulo para a edificação dele. Paulo diz assim, que quando a gente ora em línguas é para a sua própria edificação. O Espírito Santo vai lá e sonda os nossos pensamentos, sonda as nossas intenções, identifica o meio onde nós estamos, e através da língua que só o Pai entende, aleluia, Ele leva a minha e a tua necessidade na presença de Deus, através da tua e da minha oração em línguas. Aleluia. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos que estão chegando a ter fidelidade nos seus dízimos e ofertas. Nós vivemos uma época de muita crente em crise, muito crente apavorado, né? Ou porque não buscou orientação para fazer os seus negócios, ou porque não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Ah, pastor, mas é porque tu quer dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho fé, e a igreja que eu lidero por fé, e os recursos Deus manda. Se não mandar dos crentes, manda os ímpios. Eu construí uma igreja inteira, um templo inteiro, gastando quase 200 mil reais com dinheiro dos ímpios, porque Deus queria que lá tivesse aquela igreja. Então isso não faz. Agora, se quer viver bem, aprenda a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ensine os seus liderados. Ah, pastor, mas vai falar sobre dinheiro para os novos convertidos. A Bíblia fala muito mais em dinheiro no Novo Testamento do que em bênção. Jesus, das parábolas de Jesus, 68% das parábolas de Jesus falam em administração financeira. Pode conferir lá. Por quê? Porque Ele quer que eu e você aprenda a viver uma vida estável, também financeiramente. Abacuque diz: Senhor, não me dá muito para que eu venha me esquecer de você, mas também não me deixe pobre para que eu venha murmurar de ti. Então nós precisamos ensinar a fidelidade. Isso é edificação, isso é construir as paredes, os muros espirituais da igreja. Precisamos também, no processo de identificar o compromisso, ensinar esse discípulo que chega, que é compromisso dele buscar o seu oikos. Já estudamos aqui um pouco, daqui um dia vamos falar mais sobre o oikos. Buscar as pessoas do seu relacionamento para Cristo. Por quê? Porque é mandamento de Deus, mas também qual é a motivação disso? Porque quanto mais o nosso ambiente tiver pessoas cheias de Jesus, melhor funciona. Quem trabalha fora aqui com pessoas, você levanta a mão, pensa comigo. Você que trabalha com pessoas que não são cristãs, pensa na volta, né? Vários não cristãos. Quantas coisas seria melhor se eles fossem cheios de Jesus? Sim ou não? Porque o Daniel, né, que passa aí no meio dessas fazendas de lavoura aí, e ouve cada palavrão, cada bagacerice, cada mau comportamento. Eu passei por isso, trabalhei nessa área também. Como seria bom se nós chegássemos, e às vezes a gente chega nas casas dos crentes e é uma bênção. Eu nunca esqueço, logo que eu estava trabalhando na região, vendendo aqui nessa região, cheguei lá na casa do irmão, dos pais da irmã Edneia.
E a primeira vez ele não sabia quem eu era e nem eu sabia quem eles eram. E chegamos e conversamos um pouco sobre negócios. E eles, vamos almoçar. E me levaram para o almoço. Estava lá desde as 9 da manhã, mas demorou o nosso negócio lá. O pequenininho do Hermelino não deixava, ficou bravo comigo. Ele se enciumou comigo. Hoje ele está grandão, né? Se enciumou comigo e disse: sai, eu estava de bota e bombacha, sai daí, gauchinho, e que eu quero falar com meu avô. E quando ele chegou, arrumou a mesa e ele começou a orar, reuniu os filhos ali e começou a orar pelo alimento. E ele disse: opa, eu vi que o ambiente era diferente, mas não sabia. Mas quando ele começou a orar, disse: opa, eu estou num lugar especial, onde há uma família cheia de Jesus. Me identifiquei, aí ficou melhor ainda. E aí ele conhecia o meu avô, ficou melhor ainda. E daí demoramos até um pouco mais para comer, né? Como é bom quando a gente consegue com as pessoas do meio ser cheio de Jesus, não é assim? Não é melhor? Então nós temos que ganhar eles para Jesus. Nós temos que orar por eles, profetizar por eles, chorar por eles, jejuar por eles. Amém? Outro sim. E para encerrar, o tempo está indo para o fim. Estar legal com a justiça dos homens. A gente ganha as pessoas para Cristo, meus irmãos, mas precisa orientá-los a estar legal com a justiça dos homens. Está devendo no comércio, tem problemas, vai lá, ajuda eles, não, vai lá, senta, conversa, negocia, ajusta o prazo, de novo, paga. Não é casado? Vai, casa, organiza a tua vida, vai orientando. Está com problema lá enrolado, X coisas, vamos atrás. E a gente, como igreja, também faz de tudo para isso. Não temos problema nenhum, eu creio em vocês, não temos problema nenhum se tiver algum que está vindo para Jesus, já veio, está ali com Cristo, recebeu Jesus, não precisa casar e não tem condição. A coisa mais fácil é nós arrumar aqui um casamento, até festa fizemos se for o caso, não é verdade? Porque nós queremos ver o nosso irmão legal. Então, buscar, orientar, isso é edificar, isso é colocar as pedrinhas no seu devido lugar. Vamos edificar e vamos ajudar o nosso irmão a ser edificado. Vamos buscar essa orientação. Bem? Vamos voltar para o capítulo inicial que eu li, Timóteo. Eu quero encerrar pensando nesse processo aqui. Como eu disse, tem dias que vai ser bem técnico na escada do sucesso. Mas o processo da edificação é esse. Invista em você e naquele que está chegando, para que ele se edifique, para que ele seja, porque quando a gente é edificado, a gente se torna um material bom, sadio, forte, estruturado, né? E aí a gente ajuda o outro que está junto conosco. Mas Paulo disse assim, mas se eu demorar, 1 Timóteo 3,15, mas se eu demorar, saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, quando escreve isso para Timóteo, ele estava em Éfeso. A carta de Timóteo, 1 Timóteo, foi escrita por Paulo em Éfeso. Em Éfeso existia o templo, o grande templo a deusa Diana. A Diana dos Efésios, que é a mesma Aparecida aqui, que é a mesma Iemanjá, que é a mesma Efimênides, enfim, é a mesma deusa, mesma ídolo. E o templo, o formoso templo de Diana, em Éfeso,
ele tinha duas grandes colunas, enormes colunas, entendo eu que era de mármore, altíssimas, uma coluna aqui e outra coluna aqui. E essas duas grandes colunas estavam agarradas em si por duas vigas. E lá em cima dessas duas colunas havia uma base, uma estrutura rochosa, e em cima dessa estrutura, em cima das duas colunas, estava a imagem de Diana. E eu quero crer, que Paulo, quando ele escreve isso a Timóteo, ele está mentalizando essa construção e dizendo: a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Ele estava dizendo: a igreja do Deus vivo, ela precisa ser uma coluna, estar bem firmada como vigas, mas em cima não é Diana, é a verdade. E eu me chamo a atenção para isso hoje, para conversar com vocês hoje. As colunas somos nós. As colunas que sustentam a verdade. Pode ser alguma coisa para si própria, precisa sustentar a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Mas só é possível que Ele mesmo disse em João, no capítulo 17, Ele diz assim: quando vocês estiverem unidos como um só, o mundo crerá que Deus me enviou. Então eu e você somos chamados para ser essas colunas e firmeza da verdade. Vamos ficar em pé? Eu tenho uma dinâmica para nós hoje.